Então, queridos, pois bem, então o aconselhamento pastoral, ele está, como eu disse, ele juntamente com o ministério da pregação, ele é algo muito importante dentro da igreja do Senhor. Ali os cultos é muito pouco para você assistir, para você cuidar de pessoas. Então o aconselhamento ele vai estar trabalhando nesse ministério, nesse acréscimo do cuidado, nesse acréscimo da entrega pastoral mesmo a servir a igreja como um todo. Então, na aula de hoje nós veremos aqui sobre métodos de aconselhamento cristão, veremos também o que é aconselhamento cristão, aconselhamento pastoral, como desenvolver esse método, como aconselhar pessoas, principalmente quando se tratar de pessoas recém-chegadas na igreja, o que fazer para que essas pessoas possam, de fato, ser bem assistidas, cuidadas e assessoriadas em suas demandas, porque nós sabemos que quando alguém vem para a igreja, ela não vem apenas a pessoa, mas vem a demanda dela, vem a demanda da família, vem a demanda dos conhecidos. Cada pessoa que se agrega à comunidade de fé traz consigo várias outras pessoas, né? Os problemas de várias outras pessoas, as alegrias de várias outras pessoas, e estar preparado para lidar com todas essas circunstâncias é imprescindível no ministério pastoral. Então, é o que nós estaremos tratando na aula de hoje. Modelos de cuidado pastoral, aconselhamento bíblico. Nós estaremos tratando também sobre elementos básicos do aconselhamento e o aconselhamento em campo desconhecido. Porque vários serão os momentos em que você vai ser procurado por pessoas que você talvez nem conhece, ou talvez tenha um conhecimento pouco, um relacionamento bem distante, e você precisar trazer uma palavra para essas pessoas. Então, nós estaremos tratando sobre esses 4 pontos na aula de hoje, ok? Dúvidas vocês podem mandar no nosso chat que nós estaremos respondendo, e até então nós estaremos te ouvindo. Então, aconselhamento pastoral. Vamos começar dizendo aqui sobre os métodos de aconselhamento pastoral. Primeiro, aconselhar, nós precisamos definir o que seria o aconselhamento pastoral. Se trata daquele momento em que você é procurado pelo discípulo ou você procura o discípulo para dar orientações acerca de algum dilema que esse discípulo está enfrentando. Às vezes, o contexto de aconselhamento está muito ligado à solução de problemas de outras pessoas. E em grande parte das vezes, sim, o aconselhamento vai ser ali para soluções de problemas. Mas não significa que é só para solucionar problemas. Aconselhamento também está ligado a mecanismo de empoderamento, de estímulo ministerial, aconselhamento também no estímulo matrimonial, e tudo isso nós veremos na aula de hoje e trataremos de como fazer quando essas circunstâncias nos apresentassem a nós, ok? Então é importante dizer que aconselhar não é apenas focado em solucionar problemas ou trazer uma palavra para solucionar problemas, mas para dar uma direção, para dar um alento, para dar um conselho, para dar também uma força no momento em que essa pessoa está precisando, às vezes, tomar uma decisão e que não seja propriamente um problema, mas uma decisão que pode mudar o curso da sua história, né? Então, aconselhar vem para nós como uma atividade pastoral que envolve várias áreas no relacionamento mentor e mentoriado, e discípulo e discipulador. Perfeito? Então vamos lá para os métodos que nós temos dentro do contexto do aconselhamento. O primeiro aí, você já está vendo na tela, que é o método libertador. E o que seria o método libertador de aconselhamento? Está mais ligado a um contexto de diversas ações ou reações que nós temos como um objetivo de trabalhar as pessoas em tempo oportuno. Por exemplo, a pessoa está procurando uma compreensão melhor da vida pessoal ou está buscando libertar-se
de uma obra maligna ou de uma opressão de Satanás, de uma opressão de pessoas. E então essas pessoas procuram o pastor para conversar acerca de como se livrar desse contexto opressor. Então, esses momentos são muito oportunos para o pastor direcionar esta ovelha e não apenas direcionar, mas desenvolver ações com essa ovelha que possa trazer a liberdade dela nesse contexto. Vamos dar alguns exemplos. Vamos falar mais à frente sobre, de maneira muito mais prática, mas vamos dizer um exemplo acerca de pessoa que viveu a vida toda vítima de uma obra de macumbaria, e esta obra de macumbaria, e isso acontece, vítima de Satanás, são pessoas ruins ou pessoas que não receberam ainda a iluminação do Espírito Santo e não receberam o Evangelho e faz votos com Satanás, alianças com o inimigo para que esse inimigo destrua a vida de outras pessoas, seja no contexto de relacionamentos familiares ou profissional, e isso muitas vezes gerado por inveja, muitas vezes gerado por ciúmes, gerados por interesses naquilo que a pessoa tem e que essa outra não tem. Então, para poder destruir a vida de alguém, uma pessoa que ainda não recebeu a revelação da palavra de Deus, muitas vezes recorre a métodos espirituais, no sentido de bruxaria, macumbaria, feitiçaria, e isso acontece, ok? A Bíblia nos mostra muito bem que existem pessoas que se entregam a Satanás nesse nível a ponto de fazer aliança com ele para destruir outras. Então, pessoas se convertem a Cristo, pessoas vêm para o seio da igreja e elas estão ali possessas, estão oprimidas por demônios, não apenas como vítima de macumbaria, mas por ter tido um histórico envolvido com obras obras desse sentido, ou talvez por ter tido uma vida de desilusões, vidas de um contexto podre, espiritualmente podemos dizer. Então essa pessoa vem para a igreja e às vezes ela vem carregada desta opressão maligna. Então qual seria ali o contexto prático para desenvolver esse método libertador? Esse contexto prático está muito ligado, obviamente, à oração, a jejum. Existem igrejas no contexto pentecostal mesmo, por exemplo, e neopentecostais, que desenvolvem campanhas, que desenvolvem um propósito de oração em favor dessas vidas, dessas pessoas. Então, é um contexto onde o foco é libertar esse discípulo, libertar esse servo de Deus, essa pessoa que se converteu ao Evangelho, agora é servo de Deus, das opressões das trevas. Ou, às vezes mesmo, de um casamento opressor, marido agressivo que agride a esposa, e aí acaba que só o aconselhamento, mesmo num contexto como esse, a gente sabe que não serve. Existem outros meios que precisam ser tomados também, como, por exemplo, aconselhar essa esposa a dar queixa. Sim, se for necessário, o próprio pastor precisa ser esse autor dessa queixa, para que esta mulher não sofra mais esses abusos agressivos desse opressor. Né? Ou crianças que são oprimidas em trabalhos forçados. Então, o pastor, de alguma forma, ele acaba recebendo uma demanda diversa mesmo, de contextos opressivos. E ele precisa, nós veremos mais à frente, ter a sabedoria de lidar com todos esses contextos de maneira primeiramente espiritual, ok? Por isso é importante a intimidade com Deus, para que Deus possa direcionar através da ação do Espírito Santo, conhecimento da palavra, então, oração, a vida de oração do aconselhador, do pastor, do líder que vai estar aconselhando, mas ter conhecimento bíblico para que o seu conselho não se paute apenas no achismo, no senso comum de ideias, ok? Senão, acaba sendo um conselho como qualquer outro, que qualquer outra pessoa poderia dar, e isso acaba sendo muito mais prejudicial do que ajuda. E terceiro, jurídico.
o mentor, o aconselhador precisa estar sendo direcionado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus e pela lei, para que ele possa agir em consonância nessas três atmosferas e que ele não venha, de forma alguma, incorrer em erros espiritualmente, biblicamente e juridicamente. Ok? Claro que de todas esse contexto, o espiritual e a palavra é o principal. E aí, a aferidor de medida é a palavra de Deus. Porque tem muitas pessoas que acreditam que estão tomando uma atitude espiritual, um aconselhamento espiritual, só que dentro desse contexto espiritual ele não tem respaldo bíblico. Então, o aferidor de medida, isto é, a balança, aquele que vai dar o aval final, é a palavra de Deus. Lembrando que o ministério pastoral é um ministério que tem a Bíblia como o padrão de regra, fé e prática, e nós nos direcionamos por ela. Então, seja qual for a demanda que ele vos apresentar, Bíblia, né? E aí nós precisamos estar em espírito para que possamos ter a iluminação do Espírito Santo para interpretá-la de maneira coerente, né? E contextualizada, e juridicamente para que nós não venhamos incorrer nenhum erro dentro do contexto civil. Então, o método libertador está muito ligado a ajudar pessoas a se libertarem de opressões, seja níveis espirituais, seja no contexto da opressão de homens. Um outro método importante que é o empoderador, né? E esse método, que é talvez o mais explorado no momento, principalmente por pastores ou lideranças que desenvolvem mentoria, treinamentos de desenvolvimento pessoal, hoje talvez seja um método muito usado dentro do contexto eclesiástico, mas também muito fora dele. Inclusive, o método empoderador de aconselhamento é um método que foi muito copiado no contexto de coaching, para aconselhar e mentorear pessoas a desenvolver o melhor que ela tem em si mesma. Inclusive, uma frase que está sendo muito usada no contexto de hoje é esta: a melhor versão de você mesmo, né? Então, esse método vai buscar assim, a encorajar, inspirar o mentoreado, a pessoa que está buscando este conselho, a alcançar seu melhor potencial. Inclusive, o nosso instituto é o Instituto Potencialize, porque nós desenvolvemos esse método mesmo de encorajar as pessoas a desenvolver seu melhor potencial, a sua inteligência emocional, a sua inteligência nas diversas áreas que essa pessoa desenvolve, familiar, ministerial, né? E principalmente emocional e espiritual. Então, o pastor ou aconselhador, o mentor, que vai desenvolver esses métodos, ele pode, dentro desse contexto, agora, não apenas usar dos 3 padrões que eu mencionei no método libertador, que é o padrão da palavra de Deus, como aferidor de medida, a nossa regra de fé e prática, a vida espiritual, que é a vida do mentor, do pastor que vai aconselhar, precisa ter um relacionamento com Deus para poder fazer isso. Falaremos mais à frente sobre esse contexto. E o jurídico, nesse método empoderador, ele pode usar de estratégias, de ferramentas do coach, sim. Ele pode levar essa pessoa a conhecer mais sobre ela, a entender seu perfil comportamental, que é algo que falaremos no nosso treinamento aqui, na nossa aula de modelo de cuidado pastoral e hoje dentro da matéria que estaremos tratando. Conhecer seu caráter, conhecer suas necessidades reais, conhecer o seu perfil de relacionamento com pessoas, enfim, quanto mais essa pessoa conhecer sobre ela, mais chances dela desenvolver atitudes que vai produzir crescimento e autoconhecimento, né? Quanto mais ela conhecer sobre ela, vai desenvolver mecanismo de crescimento pessoal. O que acontece?
quando nós buscamos desenvolver o método empoderador, está muito naquele contexto em que a pessoa ela está desestimulada a seguir uma carreira. Né? Em que contexto? Ela quer, ela deseja, mas talvez ela não tem aquela iniciativa, ela não tem aquela decisão que verdadeiramente vai colocar ela dentro do processo de crescimento. E isso é importante, porque nós trabalhamos com pessoas e a igreja precisa de pessoas para desenvolver seus ministérios. E nós temos muitas pessoas bacanas, pessoas espirituais, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que têm dotadas de capacidades, de talentos, mas que acaba não desenvolvendo tudo o que deveria, porque são tímidas, né? Elas acabam, não conhecem, nem elas mesmas reconhecem esse potencial que elas têm. Ela tem medo de assumir responsabilidades, ela tem medo de assumir uma liderança, ela se acha, em alguns momentos, inapropriada para aquele cargo. E é interessante que esse método empoderador, fazendo uma ligação aqui com a Bíblia Sagrada, nós vamos ver Deus encontrando com Josué, e Deus traz a Josué a seguinte notícia, que Moisés havia morrido, e agora Josué precisava tomar a decisão de liderar o povo, assumir a responsabilidade da sequência ao ministério que Moisés deixou. E nesse contexto, vemos Deus dizendo diversas vezes no capítulo 1, levanta-te, né? Tenha bom ânimo, você vai fazer o povo entrar pela terra prometida, não tenha medo, siga o que Moisés te orientou. Então Deus, de alguma forma, está empoderando, estimulando, dando para Josué os elementos que ele precisava, enchendo ali a Josué de empoderamento para que ele possa verdadeiramente fazer aquela obra que Deus havia escolhido ele para fazer. Então, da mesma forma foi com Moisés, né? O próprio Moisés criou diversos argumentos para justificar a sua desqualificação para ir libertar o povo do Egito, né? O povo de Israel lá do Egito. E Deus, da mesma forma, trouxe ali um direcionamento, empoderando Moisés a tomar a decisão que era necessário tomar. Então, nesse método empoderador, nós estamos trabalhando com pessoas para que eles possam alcançar cada vez mais o melhor que ela pode dar, ok? Aí nós temos agora o método terapêutico. Está muito relacionado à cura da alma do indivíduo. Então, muitas vezes as pessoas elas não vão chegar espiritualmente possessas, né? Precisando de uma libertação espiritual, ou talvez de uma libertação de pessoas opressoras. Talvez ela não está ali desmotivada para desenvolver seus talentos e alcançar o melhor que ela pode dar, mas talvez ela chegue para você no contexto do adoecimento da alma. E eu não estou falando aqui do contexto em que precisa de um tratamento de um psicólogo, porque vamos entender que nós tivemos a aula passada com o professor e o psicólogo Bruno, e ele colocou muito bem sobre esse contexto da psicologia dentro do ministério pastoral. Mas nós estamos falando de pessoas que se encontram tristes, pessoas que estão frustradas, decepcionadas com alguém, ou no contexto da igreja, ou no contexto da sua vida pessoal, pessoas que estão traumatizadas por sofrer dentro da sua histórico familiar muitos assédios, talvez um pai ou um padrasto ou uma mãe, porque isso pode acontecer. Infelizmente, nós precisamos estar preparados para todo o contexto de traumas possíveis que as pessoas possam chegar dentro da igreja.
Então, enfim, a depender da intensidade desses traumas, a depender da intensidade, da profundidade do contexto dessa alma ferida, nós sabemos que é papel do pastor dar ali sim a primeira palavra, dar esse direcionamento inicial, orar por essa pessoa, acompanhá-la em sua vida, estar mais próximo a ela. Enfim, todo esse mecanismo pastoral é importante, mas não pode ser desprezado nunca, talvez, a necessidade de um especialista no contexto da psicologia. Isso é fato. Como eu sempre digo, nem tudo é capeta, ok? E nem tudo é desânimo. Muitas vezes a pessoa está doente emocional. Casos de suicídio dentro do contexto de igreja é muito comum, principalmente entre os próprios pastores, que às vezes têm resistência de buscar um auxílio psicológico quando ele percebe que a sua alma está muito ferida. Então, é importante desenvolver métodos terapêuticos que possam auxiliar pessoas que estão dentro do contexto da alma machucada, ferida. Vou dar um exemplo. Quando Jesus estava prestes a ser preso, ser pego por aqueles da qual Judas levou para prender Jesus, ele fez uma confissão aos seus discípulos. Ele diz: pois não, alguém me chamou? Pois não, Carol, mostra seu rosto, não, menina. Tô. Que nem tudo é espiritual, né? Eu lembrei de um caso que eu vi no YouTube de uma mulher lá nos Estados Unidos que ela tinha muitos negócios de fazer trabalho de descarrega, assim, como é que é? De expulsão de demônios. Então ela encontrou um rapaz e ela tinha capacidade, tipo assim, de dar o diagnóstico se era algo espiritual ou algo psicológico. Só que ela falou que era algo espiritual. Nisso que ela falou que era algo espiritual, o rapaz pegou, matou a mãe dele e se suicidou no fim. Por isso que quando eles falam assim, questão de ter muita sabedoria nas partes terrenas da vida, separando a espiritual. Porque tem pessoas que têm problemas psicológicos, tem pessoas que têm psicopatia ou sociopatia, não sei assim, né? Tem pessoas que têm uma deficiência psicológica, né? Sanidade mental meio bagunçada. E a pessoa vai lá, não tem essa sabedoria, acha que tudo é espiritual pra lá, e acha que a pessoa tá com demônio, mas a pessoa só tá com uma sanidade mental e precisa ser internada. Aí a mulher não teve uma sabedoria, ela negou essa sabedoria de que o cara precisa ser internado. Aí falou que era espiritual, no fim o cara pegou, matou a própria mãe e se suicidou no final. Você tem que ter muita sabedoria nessas coisas, né? Realmente, é necessário demais, quando se trata do contexto terapêutico, a gente ter essa prudência de identificar qual é o setor que precisa ser trabalhado. Né? É a alma? É o espiritual? Muitas vezes é o físico. Quando a pessoa vem para um aconselhamento, muitas das vezes elas não sabem o que está levando elas ali. Elas estão com uma demanda, elas estão com um problema. Agora, de que ordem muitas vezes é esse problema, elas não sabem. Se é espiritual, se é psicológico ou se é muitas vezes até físico. E a gente sabe que no contexto espiritual, nós como servos de Deus e credores de milagres, né, nós cremos em curas, tanto da alma quanto do espírito, quanto do físico. Nós cremos que Deus pode operar todos os milagres. Claro, isso não é negar o poder de cura do Senhor, mas é ter sabedoria que o trabalho do psicólogo ele pode se aliar ao trabalho espiritual, ao processo espiritual. Então, a oração, o jejum, mentoria, aconselhamento pastoral, ele pode muito bem trabalhar em aliado ao psicólogo. Claro que eu falo de psicólogos cristãos, porque aí nós temos que ter a prudência de poder orientar essas pessoas a buscar psicólogos cristãos, porque nós sabemos que a área da psicologia, a aula de coaching, a área de analista comportamentais, sempre vai ter
os contextos dessas teorias, dentro do contexto dessas teorias, aqueles que tendem a crer na ação de Deus e aqueles que negam a ação de Deus e que menosprezam isso. Então, para que o pastor não possa estar desenvolvendo algo e depois o psicólogo está fazendo totalmente o oposto. Quando nós temos essa sabedoria, né, de procurar profissionais cristãos, é importante, porque nós sabemos que ele vai estar tendo essa visão. É muito mais próximo. Né? Eu falo que, não estou falando que são todos, se não cristãos, que vai ser assim. Porém, olha, se partiu para alguém que não tem a Bíblia como princípio de regra, fé e prática, é muito difícil essa pessoa assumir que o Senhor pode fazer algo e que pode curar e transformar a vida delas. Né? Então, falamos até aqui do método libertador, falamos aqui do método empoderador, concluímos aqui agora o método terapêutico, está muito relacionado à cura da alma, traumas, enfim, por esse contexto. E agora nós estaremos falando do método ministerial. Né? E esse método ministerial, eu sempre falo que pode ser mudado até o nome para discipulado. Então, assim, é o discipulado cristão. É quando você traz um discípulo, traz alguém para estar lado a lado com você, ali caminhando com você. E nesse processo de caminhada, de discipulado, você não apenas ensina esta pessoa alguns ofícios do ministério, como pregar, como às vezes tocar um instrumento, como às vezes, abrir um culto, falar à frente lá na igreja. Não apenas você ensina essa pessoa no aspecto de atividades para ser seu sucessor, né? Então, mas também mentoria essa pessoa. E quando se trata de mentoria, eu gosto muito de lembrar da questão paternal. É você tratar esse discípulo como um filho, literalmente. O apóstolo Paulo vai chamar Timóteo, Tito, de filhos na fé. Ele vai falar que com os coríntios, ainda que eles tivessem vários aios ou vários guias, foi ele que os gerou. Então, o método ministerial está muito relacionado ao cuidado paternal. Exatamente. É uma paternidade ministerial. Alguns chamam de paternidade espiritual. Meu pai espiritual é fulano. Eu sempre gosto de distinguir a paternidade nossa em três grupos. Obviamente, a paternidade biológica, a paternidade ministerial e a paternidade espiritual. Então, se existe um pai espiritual, esse pai é Deus. Está lá no livro de Hebreus. Né? Bem claro isso. Qual é o pai que não açoita todo filho que ama? E aí está falando dentro do contexto também do pai espiritual, que é Deus. Mas o pai ministerial é aquele que adota um filho da fé com o objetivo de investir nele de maneira intencional, para que esta pessoa não apenas aprenda o que o pai sabe, os ofícios dele, mas que também receba o cuidado que um filho receberia de um pai biológico. Né? E esse cuidado não apenas da provisão, que entra aí dentro do contexto da provisão, existe prover. Às vezes você tem um filho na fé que realmente precisa da provisão até financeira, precisa às vezes da provisão de uma roupa, do alimento que ele não tem. Né? Mas existe a outra provisão, a provisão do afeto, do carinho, do abraço, do empoderamento, a provisão que muitas vezes ele não tem dentro da paternidade biológica. E é interessante perceber o seguinte, que nós temos a tendência de enxergar a nossa paternidade espiritual, que é Deus, através dos nossos pais biológicos ou pai ministerial. Então, se nós temos discípulos cujo pai biológico não tem referência nenhuma para dar para ele, para essa pessoa,
muitas vezes é alcoólatra, muitas vezes não dá atenção, muitas vezes nem sequer, às vezes são filhos de pais separados e esse pai não é presente. Enfim, em todo contexto, às vezes um pai biológico que às vezes acaba não sendo exemplo algum. Essa pessoa tende a ver Deus, talvez até da mesma forma. Né? Um pai que abandona, um pai que não se importa, um pai que não vê, um pai que não ama. Há uma tendência assim. Né? Então, o pastor, o líder, o mentor, a irmã que vai mentorear outros, ela pode, não obrigatoriamente, mas pode desenvolver o suprir dessas carências. O suprir do abraço, que talvez o biológico não dá, o suprir do afeto, dos conselhos, da mentoria, do direcionamento, que o biológico de alguma forma não dá. Eu falo isso porque eu por exemplo, se tem um método desses aí que eu mais me identifico e o que eu amo fazer é o ministerial. Né? Talvez eu não sou muito bom no método libertador, ou talvez até no próprio empoderador, porém, no contexto ministerial, eu aprendi desde cedo por talvez necessidade, porque era um método que talvez eu mais senti falta na minha vida e foi o método que eu mais busquei dar e dou no sentido de contexto pastoral. Então, no contexto pastoral, a gente sabe que todos os métodos vão ser preciso usar em algum momento, nem sempre com o mesmo discípulo, né? Mas dentro do contexto de igreja, quanto maior ela for, mais exigir os métodos tem, e não é um método, é bom dizer que nenhum desses métodos é uma coisa engessada, tem que ser uma coisa engessada. Por isso que eu falei sobre direcionamento do Espírito Santo lá no método libertador. Direcionamento do Espírito, direcionamento da palavra e jurídico. Por quê? Quando você tem esse direcionamento, você sabe como conduzir o aconselhado para a direção que esta pessoa precisa estar. Não a direção em que o mentor quer que ela esteja e nem que ela esteja, mas a direção que Deus assim determinou que ela estivesse. Então, temos esse método ministerial, está muito relacionado ao contexto de liderar, de alimentar, que é prover, né, de trazer essas pessoas o que ela precisa para que ela possa se sentir amada, abraçada, suprida, aconselhada, empoderada e direcionada. Bom, método de interação pessoal. E quando nós falamos desse método de interação pessoal, ele está intimamente entrelaçado, poderia ser até o mesmo, né, com o método ministerial. Por quê? Porque não tem como você discipular alguém, treinar alguém, se você não trazer essa pessoa para perto de você. Eu sempre digo que é impossível um pastor pastorear uma ovelha que está distante. E eu falo que não é uma distância geográfica, é a distância de relacionamento. William Shakespeare diz o seguinte, que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a grandes distâncias. E essa frase eu falo que é uma realidade dentro do ministério pastoral. Em tempos de pandemia, é fato que o distanciamento geográfico foi uma regra de ouro para ser cumprida. Mas não é uma justificativa de um afastamento de relações, de interação, de comunicação, de envolvimento, de influência. Ao se tornar um líder, automaticamente a pessoa se tornou influente. O líder não é aquele que tem nome de líder. O líder é aquele que influencia. E nós vimos isso na aula de liderança. Líder é quem influencia. Você influenciou, você é um líder. E quando você sabe que você é alguém influente? Quando as pessoas te procuram para te pedir conselho. Quando as pessoas te procuram para ouvir o que você tem a dizer. Quando em um momento de decisão, as pessoas esperam você dizer a sua opinião para que elas possam, de alguma forma, formular a delas. Então, liderança está muito mais relacionado ao papel de influenciar e inspirar do que o papel de executar uma chefia. Então, a interação pessoal, ela é importante no contexto da mentoria, ela é importante no contexto de aconselhamento, porque não é possível você
pastorear, discipular sem se relacionar. Não é possível. Não é possível, por exemplo, uma igreja crescer sem se relacionar. Não é possível. Só para você ter uma noção disso, quando Jesus escolheu os discípulos para andar próximo a ele, foi para que esses discípulos vissem o que ele vivia, ouvissem o que ele falava fora das grandes multidões. As multidões viam um Jesus público e os discípulos viam um Jesus público, mas também um Jesus no íntimo. É tanto que, após um tempo, os discípulos andando com ele, já no final do ministério, Jesus disse: eu já não chamo vocês mais de servos, mas eu chamo vocês de amigos. E esse é algo interessante, quando o pastor, ele não é apenas um pastor, mas ele é um pai ministerial e ele também é um amigo. É fato que saber separar cada coisa é importante para poder não misturar tudo e no momento de tratar uma situação, por exemplo, que envolve uma postura pastoral, um posicionamento mais forte, você acabar se tornando muito amigo e isso prejudicar. Também eu trago isso de uma vida prática, né? Eu trago isso também de um exemplo prático. Eu já tive dificuldades, eu já enfrentei já tive muitas consequências ruins no ministério, às vezes cometi erros por não saber separar cada coisa ali, né? Então, nós vamos falar um pouco mais na frente sobre o estado emocional do mentor, do pastor ou do aconselhador, para que isso não traga para a relação um peso ruim. Então, é importante ter essa interação, mas saber lidar com cada um dos aspectos de maneira separada e também de maneira simultânea.